Tá bom. Então, vamos lá, meus amores. Página 45 de língua portuguesa. Tá bom. Eu coloquei, tia. Todo mundo já abriu na página 45? Sim. Então, vamos lá. Vocês fizeram a leitura, né, do texto, que é uma reportagem sobre como os astronautas se alimentam no espaço. A reportagem, ela é um texto jornalístico, né, que tem o objetivo de expor informações detalhadas sobre algum assunto de interesse da sociedade, tá? E na reportagem também, nós temos o título, podemos ter subtítulos, às vezes nós temos a linha fina logo abaixo do título, como na notícia. Não é regra, não é sempre que tem, mas às vezes pode ter, tá? E, oi, Eu não tô te ouvindo direito. melhorou? Vê se é o seu som aí. Todo mundo tá me ouvindo, galerinha? Sim. Vê aí, Breno, se é o seu som aí, se você consegue aumentar. Talvez o som do seu computador aí tá baixinho. Melhorou? Melhorou, Breno? Melhorou. Tá, então vamos lá. Então, gente, na reportagem também nós costumamos encontrar fotos com legendas, ou podemos ter mapas, quadros, diz que tem algumas explicações, porque aí são recursos, né, que são usados para complementar a reportagem. Lembra que nós já falamos em outro texto aí que a imagem, às vezes, ela complementa, quando nós falamos de uma fruta que Breno já tinha provado aí, nós falamos que aquela imagem ajudou a complementar a palavra quando a gente não para quem não sabia o que que era, né? Então, às vezes também nas reportagens nós encontramos muitas fotos com legenda para poder complementar o texto. E a reportagem é um gênero textual que é publicado em jornais, revistas, tanto aqueles que são impressos como os digitais, né? Porque hoje em dia também nós lemos muito jornal, entramos em muitos sites de revista, né, sem estar propriamente com o jornal impresso ou a revista na mão, tá? E aí vocês leram o texto que tem o título Como os astronautas se alimentam no espaço, e tem alguém que quer falar alguma coisa que achou interessante ou alguma parte que gostou nesse texto que leu? Alguém quer fazer algum comentário? Ô tio, achei legal que eles falam sobre os astronautas. Sim, Curiosidade sobre os astronautas. isso. Então, olha só, nós temos aí os três primeiros parágrafos que fazem aquela introdução, né, sobre a gente vai ver no restante do corpo da reportagem. E aí nós temos aí algumas coisas que foram destacadas para nós aí no texto, né? Nós vimos aí logo no início que nós sabemos que no espaço não tem pizzaria, restaurante, né? Algum lugar para a gente ligar e pedir um lanche, pedir uma pizza, alguma coisa assim. Então, gente, tem alguém que está com o microfone ligado e está aparecendo aqui um som, não sei se é de TV ou se é de alguém falando. A tia vai pedir para vocês ligarem. Daqui a pouquinho vocês ligam para a gente corrigir, tá bom? Liga o microfone, por favor. Ainda não sumiu o som. Davi, desliga seu microfone, por favor. Sabe onde? No cantinho esquerdo aí, clica em cima. Isso. Ah, era o Davi. Então vamos lá, depois você liga. Tá, Davi, na hora da gente dar a resposta aí. Então, olha só, então nós vimos aí que eles precisam de alguns alimentos que durem, né, bastante, sem refrigeração no espaço. E aí nós temos um subtítulo que fala de alimentação no espaço hoje, e aí falou que hoje tem muitas frutas e vegetais que podem ser armazenados sem refrigeração que eles levam, e falou também que eles levam algumas comidas desidratadas, né? Depois, na página seguinte, nós temos outro subtítulo também que fala sobre o sabor diferente, né? Que no espaço não dá para sentir muito o cheiro da comida. E o cheiro da comida ajuda a gente a degustar melhor, né? Então,
nós teve um parágrafo também que falou sobre isso, depois falou sobre alguns cuidados nutricionais, né? Porque eles não se alimentam de qualquer forma. Tem nutricionistas, uma equipe de nutricionistas capacitadas aí que estudam e providenciam aí os nutrientes necessários para eles se alimentarem no espaço. E depois lá no final falou sobre um futuro próximo, né? Que eles precisam encontrar uma fonte de nutrição que seja renovável. Então, eles estão fazendo muitas pesquisas sobre o cultivo de plantas em ambientes assim de microgravidade, né? E quem sabe aí no futuro próximo, talvez os netos, bisnetos de vocês, né, vão poder viver isso aí, né? Então, depois na página 48 vieram as nossas perguntas sobre o texto. Então, vamos lá. Que assunto foi tratado na reportagem? Não ligou, Ana, seu microfone. Você apertou aí, mas não apareceu som aqui, não. Alimentos dos Posso falar, tia? Isso. Gui, acho que já... Quem falou, Murilo? É, Isso, tá certo, Murilo. Pode falar, Ana. É a mesma coisa sobre a alimentação dos astronautas, como os astronautas se alimentam no espaço. Isso aí. Então, olha só. Qual o assunto que foi tratado na reportagem, né? O tipo de alimentação do astronauta ou alimentação do astronauta no espaço, que vocês falaram aí está correto, beleza? Podemos seguir? sim. Número 3. Agora, qual é o objetivo desse texto? Qual foi o objetivo dessa reportagem? Primeiro, Expor informações detalhadas sobre a alimentação dos astronautas? isso, a tia ia ler primeiro as opções, mas tudo bem, já deu a resposta Desculpa, certa. Não, tranquilo, meu bem. Olha só, então, o objetivo dessa reportagem não era divertir o leitor com histórias sobre a alimentação dos astronautas. Ali, né, a gente viu que não tinha comédia no texto, né? Era isso que a Aninha falou, o segundo quadrinho, expõe informações detalhadas sobre a alimentação dos astronautas. Lembra que a tia falou logo no início que a reportagem é um texto jornalístico que expõe informações detalhadas sobre um assunto? Então, é isso aí. E a número 4. Sobre a estrutura desse texto, assinale as alternativas verdadeiras. Já vimos aí que está no plural. Então, olha só, vamos analisar o texto agora. Voltem, por favor, na página 45 para nós olharmos aqui o texto, e aí vocês vão me ajudar aí para ver o que está certo e o que não está. Primeiro quadrinho, é dividido em parágrafos. Está dividido em parágrafos o texto? Sim ou não? Oi? O texto Sim. é de... Então, vamos marcar um X Sim. no primeiro quadrinho. Sim, verdadeiro. Vamos marcar um X. Segundo quadrinho, há 5 subtítulos. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Vamos analisar? Pati, olha só. Qual é o título do falso, texto? Isso. Qual é o título do texto? É como os astronautas se alimentam no espaço. Ok, esse é o nosso texto. Aí depois, qual é o primeiro subtítulo? Alimentação no espaço hoje. E o segundo? Na próxima página. Qual é o segundo subtítulo? Sabor diferente. Isso. E o terceiro? Sabor diferente. Cuidados Isso, cuidados nutricionais. nutricionais. E o quarto? Em um futuro próximo. Isso. Tem mais algum? Não. Não, então não tem 5 subtítulos. Ele tem um título e 4 subtítulos. Então não vamos marcar o segundo quadrinho. Terceiro, cada subtítulo aborda um aspecto específico da alimentação dos astronautas. Ou seja, cada subtítulo fala de um assunto relacionado à alimentação dos astronautas. Isso, verdadeiro. Marca o X aí, então. O texto tem título e linha fina. Verdadeiro. Falso. Não, falso. Falso, nós vimos lá ó, que só tem o título, como os astronautas se alimentam no espaço, não veio linha fina, tá? E o último,
Os 3 parágrafos iniciais têm o objetivo de apresentar o assunto a ser abordado no corpo da reportagem e de despertar a curiosidade do leitor para a leitura do texto. Isso é verdadeiro ou não? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro também, ok? Então vocês marcaram aí o primeiro, o terceiro e o quinto quadrinho, certo? Sim. Ok. Ficou assim então, tá bom? Continuando. Número 5. Localize nos parágrafos iniciais da reportagem as informações solicitadas a seguir, lá no início do nosso texto. O que é preciso levar em consideração para a escolha dos alimentos a serem consumidos pelos astronautas no espaço? O que no início do nosso texto falou? Tem que ser como essa alimentação? Ô tia, não sei se tá certo, mas eu coloquei, grosso modo, esses quitutes especiais precisam durar bastante sem refrigeração e, principalmente, serem fáceis de preparar. Certíssimo. É isso aí mesmo. Eles precisam durar sem refrigeração e ser fácil de preparar. Isso aí. O meu Tá bom? não é isso. Oi? Então pode falar, Murilo. Esses Ô, quitutes tia. especiais precisam durar bastante sem refrigeração e principalmente são fáceis de preparar. Afinal, Isso. os astronautas também precisam aproveitar tia. o máximo Só um tempo de minutinho. órbita. Certinho, Murilo. Certinho. tia. Fala, Tia. Breno. Posso falar? Pode. Eu coloquei que precisa levar menos ferro e mais cálcios e vitaminas D. Ô, Breno, esse aí precisa disso também. Só que esse aí já está lá quase no final do texto. E olha o que aqui, o que o número 5 pediu, ó. Localize nos parágrafos iniciais da reportagem. Então, é lá no comecinho, tá bom? Então, essa parte que você falou aí também é muito importante para os astronautas. Mas como a gente pediu para analisar a escolha dos alimentos lá no início da reportagem, aí essa questão aí de durar sem refrigeração e ser fácil de preparar, tá bom? Quem Ô, tinha- Ô, tia. tia, Oi, Davi. eu botei, tem que ser comida desidratada. Também, isso aí também tá lá no início, pode ser também, tá bom? Ô tia, Oi. você pode colocar B? Vou falar da B agora, tá apressadinha hoje, hein, boneca? Vamos lá então para B, porque a Aninha já não tá se aguentando. Vamos lá, letra B. Eu tinha visto um negócio ali. De acordo com o texto, a microgravidade, ou seja, a quase ausência de gravidade, pode gerar dificuldades para atividades rotineiras como a alimentação. Que dificuldades seriam essas? Identifique pelo menos uma delas. O que eles teriam dificuldade na hora de se alimentar no espaço? Quem é que fez essa? Ninguém? Então, olha só. Vamos pensar aqui no líquido. Como é que seria no espaço? O que poderia acontecer, né? Se eu fosse tomar um líquido? O que poderia acontecer? Ele ia ficar tipo dividido. Ele poderia ficar flutuando. E aí, olha o que poderia acontecer. Ó. Os líquidos são um exemplo. Ó. Podem ficar flutuando na nave e, se molhar alguma coisa, pode danificar os equipamentos. Tá bom? Só um exemplo, esse aí que a gente colocou só dos líquidos. Oi. Eu já vi que no espaço eles colocam dentro de saquinhos. Tem alguns vídeos bem legais também sobre isso. Vocês podem ver na internet. Bem bacana. Podemos, galerinha? Ainda Sim, tia. Tá, alguém falou ainda não, a tia tá esperando mais um pouquinho, tá? Pronto? Pronto. Ok. Então, vamos lá. Letra C. Releia a primeira frase do terceiro parágrafo e compare-a com a reescrita.
Frase original. Olha só como que está lá no nosso texto. Ó. Felizmente, houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. Essa frase foi reescrita e foram retiradas algumas palavrinhas. Aí ela ficou assim, ó. Houve uma evolução no quesito alimentação. A primeira, felizmente, houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. Quando ela foi reescrita, houve uma evolução no quesito alimentação. Primeira coisa que você vai fazer, sublinhe na primeira coluna as palavras eliminadas na reescrita. Qual palavrinha que estava lá na frase original que não foi para a frase reescrita? Você vai sublinhar, vai dar um risquinho por baixo da palavra. Quais são? Felizmente, muito grande. grande. Isso, felizmente muito grande. Aí vem uma pergunta. A retirada dessas palavras tornou difícil a compreensão da informação principal? Você acha que tu ficou... Quando você tirou felizmente e tirou muito grande e ficou só assim, ó, houve uma evolução no quesito alimentação, no caso dos astronautas lá. Ficou difícil para entender ou deu para entender ainda do mesmo jeito? Deu para entender ainda do mesmo jeito, tia. Isso. Então, olha só a pergunta. A retirada dessas palavras tornou difícil a compreensão da informação principal? Ficou mais difícil para entender? Sim ou não? Não. Não. Você vai colocar não. Explique sua resposta. Por quê? Deu para entender Eu do mesmo coloquei não, jeito? porque a frase só foi resumida. Exatamente, certíssimo, Breno, parabéns. A frase só foi resumida, ou então porque deu para continuar entendendo sobre a evolução da alimentação, né? Eu botei assim, não, pois mostrou o mesmo resultado. Não, pois o quê? Mostrou o mesmo resultado. Isso, deu para entender da mesma forma, isso aí. A próxima bolinha azul aí. As palavras em destaque na frase original, ou seja, felizmente e o muito grande, elas fazem o quê? Elas fornecem informações complementares ao fato principal ou elas revelam uma opinião a respeito da informação principal? Vocês acham que quando o escritor lá da reportagem, quando o repórter escreveu lá sobre isso, quando ele colocou felizmente, houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. Ele estava fornecendo apenas algumas informações complementares ou ele estava revelando uma opinião dele a respeito da informação principal? Fornece informações complementares ao fato principal? Na verdade, olha só. Eu tinha relevo uma opinião a respeito das informações principais. Isso, quando ele falou felizmente, é porque aí ele deu a ideia de que ele se sentiu feliz com aquela notícia. Então, ele estava revelando uma opinião sobre a informação principal. Bom, uma opinião a respeito da informação principal. Beleza? Podemos continuar? Sim, tia. Ok, então vamos lá. Número 6. Relacione os 3 primeiros subtítulos da reportagem com a principal informação dos parágrafos a que eles se referem. Nós temos aí, ó, três informações nos quadradinhos embaixo, e um deles se refere à letra A, que é a alimentação no espaço hoje, o outro se refere à letra B, que é sabor diferente, o outro à letra C, que são os cuidados nutricionais. A tia vai ler a frase e vocês vão falar se está se referindo a A, B ou C, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro quadrinho. A escolha dos alimentos a serem levados para o espaço considera as necessidades de nutrientes dos astronautas. C. C. São os cuidados nutricionais, que nós vimos que os nutricionistas lá elaboram o cardápio dos alimentos deles. Segundo quadrinho. A microgravidade interfere no aroma e no sabor dos alimentos. B. B, sabor diferente. Então, para a letra A, a alimentação no espaço hoje ficou. A alimentação dos astronautas evoluiu nos últimos tempos,
nos últimos tempos, havendo uma variedade de comidas e bebidas que podem ser consumidas por ele. Ô, Ok? tia, Oi. o Murilo travou ali. Tá bom, deve ter caído, depois ele volta. Acontece isso mesmo às vezes. Voltou aí, ó. Número 7. Qual é a ideia central presente no subtítulo em um futuro próximo? Quando eles falaram assim, em um futuro próximo, talvez aconteça isso, qual é a ideia central ali? O que eles quiseram dizer aí com o que eles escreveram sobre esse subtítulo? Com os avanços na exploração espacial, o tempo de permanência dos astronautas fora da Terra pode aumentar Ai, meu Deus do céu. Consideravelmente. Ai, meu Deus do céu. Consideravelmente. Isso. Aí, pode não ser possível para levar os alimentos suficientes para tantos dias. Tá, e aí qual era a ideia? Então, ok, pode deixar assim, ó. Olha só, quando nós falamos lá de um futuro próximo, lembra que eles falaram assim, lá no último parágrafo, assim, ó, no penúltimo, é preciso encontrar uma fonte de nutrição que seja renovável, né? E por isso tem muitas pesquisas sendo feitas. Quem sabe um dia o ser humano vai viajar para Marte e vai plantar o seu próprio alimento lá em Marte, né? Então, Ô, tia, Oi. eu escrevi poder plantar seu próprio alimento, por exemplo, em Marte. Certíssimo. Muito bem. Então, é isso mesmo, ó. No futuro, espera-se que a alimentação dos astronautas venha de uma fonte renovável, né? E vocês podem colocar isso aí também, que ele falou, que eles vão plantar o seu próprio alimento, tá bom? O último parágrafo, o último subtítulo, na verdade, quis dizer isso aí. Beleza? Sim. Beleza. Podemos continuar? Sim. Sim. Então, vamos lá. Página 50, atividade 8. Reveja as imagens que fazem parte dessa reportagem e leia as legendas que as acompanham. Nós temos aí, na primeira imagem, lê para nós, ô Breno, a legenda da primeira imagem. Que tia? Lê para nós a legenda da primeira imagem, da número 8. Bandeja usada pelos astronautas da estação Skylab, isso. Lê para nós agora, Murilo, a legenda da segunda imagem. Profissionais preparam vegetais para o processo da desidratação. Sim. Davi, lê para nós o da terceira imagem, já que você falou de Marte. Representação artística de estufa de cultivo em Marte. Ok. Muito bem. Letra A. Avalie a relação entre cada foto e legenda. Então, nós já olhamos aí a imagem e a legenda. É possível dizer que a legenda... O que a legenda faz? Primeiro quadrinho. Complementa a imagem, tornando mais compreensível para o leitor o que ele está vendo, ou descreve detalhadamente o que está representado na imagem. Complementa a imagem, tornando mais possível para o leitor que está lendo. Isso, então, o primeiro quadrinho. A legenda dessas imagens que vem na reportagem, elas vão sempre complementar a imagem, tá? Elas vão fazer a gente entender melhor o que a gente está vendo, tá bom? Letra B. O que diferencia a terceira imagem das duas primeiras? Explique sua resposta. O que tem de diferente? A terceira... Posso ler, tia? Pode. Pode. A terceira é uma representação. As outras duas mostram a realidade. Certíssimo, muito bem, parabéns. A terceira é uma representação artística, ou seja, é um desenho. Nós sabemos que ainda não existe estufa de cultivo em Marte, né? Então,
Isso mesmo. As duas primeiras são fotos, são reais, igual o Davi falou, são de verdade. A terceira é uma representação artística. Ok? Ok. Podemos? Murilo ainda está corrigindo? Não? Então podemos? Ótimo. Então vamos lá. Então, gente, aí vem um quadro para vocês, que vocês leram, para perceber aí o conceito de reportagem, que a tia já falou para vocês lá no início, ó. Reportagem é um texto jornalístico cujo objetivo é expor informações detalhadas sobre determinado assunto de interesse da sociedade. Por vezes, é possível perceber a opinião do autor da reportagem sobre alguns fatos ou dados informados, embora o objetivo principal seja informar e não opinar. Vocês viram aí que na parte que ele falou, felizmente, deu a opinião dele. Então, às vezes, o autor pode dar a opinião dele, mas o objetivo principal da reportagem é informar, tá bom? Fotos acompanhadas de legenda, quadros explicativos e mapas são exemplos de alguns recursos que podem fazer parte da reportagem com o objetivo de complementar as informações do texto principal. As reportagens são publicadas em meios de comunicação como jornais e revistas, impressos ou digitais. Alguma dúvida até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar sobre alguma coisa da reportagem? Ou podemos seguir? Vamos lá, então. Página 51. Na página 51, nós vamos pegar aí um trecho do nosso texto para a gente falar um pouquinho sobre sentido amplo e sentido restrito, tá? Quando nós falamos, galera, de amplo, é que assim, que tem grandes dimensões, né? Quando a gente fala assim, eu preciso de um espaço mais amplo, dá a entender assim, maior, né? Quando nós falamos de restrito, é limitado, reduzido. E aí hoje nós vamos ver como que nós encaixamos isso de acordo com algumas palavras, com algumas informações. Então, olha só, releia o trecho a seguir. Como é de se imaginar, muitas barreiras foram vencidas e hoje a alimentação não é mais um problema para os astronautas. Frutas e vegetais que podem ser armazenados sem refrigeração são comidos normalmente por esses profissionais. Nós temos ali duas palavrinhas destacadas. Quais são? Astronautas e profissionais. Isso aí. Então, olha só. Quando eu falei assim, ó, frutas e vegetais que podem ser armazenados são comidos normalmente por esses profissionais. Quais profissionais? Os astronautas? Os astronautas. Então, olha só, nós usamos aí a palavra profissionais para não repetir lá no texto de novo a palavra astronautas. Lembra que a tia já falou para vocês que quando a gente vai produzir um texto ou fazer uma leitura, se tiver muitas palavras repetidas, o texto fica cansativo? Então, olha só, nós temos aí uma palavra que foi usada no sentido amplo, ó, nas duas palavras destacadas, astronautas e profissionais. Uma delas foi usada no sentido amplo, outra foi usada no sentido restrito. Vou dar um outro exemplo para vocês antes de perguntar qual é qual aí para vocês entenderem. Olha só, se eu falar assim, Felipe ganhou um gato, o animal é muito peludo. Quando eu falei assim, ó, o animal é muito peludo, se eu não tivesse falado que ele ganhou um gato, você ia pensar em quê? Você poderia pensar no urso, num cachorro, num coelho, né? Em qualquer animal que você pensasse assim, eu acho que esse é muito peludo. Então, quando eu falo assim, ó, o animal é muito peludo, é um sentido amplo, tá? Dá aquela dimensão maior. Agora, quando eu falo assim, aí quando eu complemento, ó, Felipe ganhou um gato. Gato já foi um sentido restrito, eu já limitei, eu já reduzi as possibilidades. Aí eu já sei mais que esse animal peludo não vai ser um urso, nem um coelho, nem um cachorro, eu já sei que vai ser um gato, tá? Deu para entender? Então, olha só, Felipe ganhou um gato, o animal é muito peludo.
Gato está no sentido restrito, está limitado, está reduzido. O animal está no sentido amplo, porque eu poderia ter pensado em vários. Deu para entender? Sim. Então, olha só, quando eu falo de astronautas e profissionais, qual das duas palavras que está no sentido amplo? Astronautas ou profissionais? Oi? Profissionais? Profissionais. Por que, Aninha, que você chegou a essa conclusão? É porque quando você tinha falado lá do gato lá, do animal, tipo, poderia ser qualquer animal peludo, tá? Igual nos profissionais, poderia ser qualquer profissional. Isso poderia ser qualquer outra profissão. Isso aí, certinho. Então, olha só. Profissionais aqui tem o sentido amplo. Por quê? Aqui eu sei que falou dos astronautas porque veio complementar. Lembra que a tia falou que aqui eles usaram profissionais? Usaram o sentido amplo para não ter que repetir essa palavra que está no sentido restrito. Então, olha só, sentido amplo, profissionais. Sentido restrito, astronautas. Porque quando eu coloco astronautas, aí eu já percebo que não é qualquer profissional. Eu estou falando da profissão do astronauta. Deu para entender? Sim. Então, completem aí, ó, sentido amplo, profissionais, e sentido restrito, astronautas. Ok? Olha aqui o segredinho que a tia falou aqui embaixo, ó. A repetição de uma palavra pode tornar a leitura de um texto cansativa. Para evitar isso, é comum a substituição de uma palavra por outra de sentido mais amplo, tá? Por isso que eles colocaram lá, não é mais problema para os astronautas e depois são comidos normalmente por esses profissionais. Colocou um sentido mais amplo para não repetir a palavra astronauta. Oi, meu bem. Eu já acabei aqui, tá? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos ver, então, agora se vocês ficaram feras, então, em sentidos amplos, em sentido amplo e restrito, respondendo a letra B. Olha só. Que palavra de sentido mais amplo poderia ser usada para se referir a frutas e vegetais? Se eu falar assim, ó, separei frutas e vegetais para levar lá para o sítio. Eu poderia falar que eu separei o quê para levar para o sítio? O nome das frutas e o nome dos vegetais? Não, aí ia ser mais específico ainda. Aí ia ser mais restrito ainda. Alimentos? Oi? Isso, parabéns, Gui. Alimentos. Ó, eu poderia trocar frutas e vegetais por alimentos, porque se eu falasse para vocês assim, ó, tragam os alimentos. Aí era um sentido amplo, vocês iam pensar assim, eu posso levar qualquer tipo de alimento. Agora, se eu falasse assim, tragam as frutas e os vegetais, aí eu já teria um sentido restrito, porque aí você ia saber que só podia trazer ou fruta ou vegetal. Beleza? Sim. Alimentos, então. Podemos seguir? Uhum. Então, vamos lá. Identifique a palavra de sentido mais restrito e complete o quadro. Só que antes disso, a gente tem que ler o parágrafo, né, que eu pulei aqui. Desculpa aí. Leia o parágrafo de uma notícia. Desde o eclipse lunar, na sexta-feira, 27, Marte tem sido um fenômeno à parte com sua proximidade em relação à Terra. Nesta terça-feira, 31, a atração continua, com o planeta atingindo o ponto mais próximo da Terra em 15 anos. Nós vimos aí que o sentido amplo é planeta, já está no quadro de vocês. E qual seria, então, o sentido restrito de planeta? Marte? Marte. Exatamente, Marte. Agora, por que eu não poderia colocar Terra? Terra também não é um planeta? Só que aí eu tenho que observar o que o texto está dizendo. Olha só, falou lá do eclipse lunar
que desde o eclipse lunar, Marte tem sido um fenômeno à parte. E depois lá continuou, com o planeta atingindo o ponto mais próximo da Terra. Então, quando eu falei planeta ali no final, eu estava me referindo a Marte. Não era ao planeta Terra, ok? Podemos seguir? Sim. Então, vamos lá. Na número 3, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Escreva frases inserindo uma palavra de sentido mais amplo. Perceberam aqui onde está esse asterisco depois do O? Aqui nós vamos repetir a primeira frase e na segunda nós vamos inserir aqui, nós vamos colocar uma palavrinha aqui no sentido amplo. Então, olha só, quando a gente lê, a gente vai perceber ao que se refere. Olha só, as crianças ganharam um cão. O é fiel e companheiro. Quem que é fiel e companheiro? Está se referindo a quem? O cão. O cão. Então, qual o sentido amplo que a gente pode colocar de cão? Cão é o quê? Cachorro. Cachorro. Tá, cachorro e cão é a mesma coisa, mas se eu colocar no sentido Sim. mais amplo, o cão eu posso colocar o... Ai, muito bem, animal. Sim. Então, nós vamos colocar assim, ó, repetir a primeira. As crianças ganharam um cão. Ponto, né? Sim. O animal, que vai ser o sentido amplo, é fiel e companheiro. Ok? Deu para entender, então? Espera só um pouquinho, tia. Tá, a tia tá esperando. Ai, Jesus. Terminei. Eita, desfiz tudo aqui. O meu apagou aqui, mas deu para entender. Tia, né? depois do ganharam é o quê? Um cão. Você vai repetir a primeira frase aqui. Pronto? Aham. As crianças ganharam um cão. O animal é fiel e companheiro. Ok. De novo eu escrevi aqui, ó. Beleza? Então vamos para a segunda frase. Esse carro vai trazer mais conforto para nós. Por isso, o é útil. Eu estou falando de quem? O Do veículo. carro. Gui, pode falar, Gui. O veículo. Isso aí, Ana. A gente está falando do carro. E o Gui já falou que uma palavra de sentido amplo para carro pode ser veículo. Então, nós vamos colocar isso aí. Esse carro vai trazer mais conforto para nós. Por isso, lembre de colocar a pontuação de tinho. Por isso, o veículo é útil. Ok? Ainda não. Tia, calma um pouquinho aí, rapidinho. Ah, a tia está esperando. Terminei. Ok. Tia, espera aí. Tá, você está esperando. Pronto. Uhum. Então, vamos lá. Letra C. As rosas são perfumadas. Além disso, essas alegram o ambiente. Flores? Isso, nós estamos falando Tia. das rosas, né? Oi, Quanto? Também eu ia falar plantas. pode ser também.
Olha só, as rosas são perfumadas, além disso, essas flores ou essas plantas alegram o ambiente, ok? A tia não vai digitar ali, nós vamos falar as outras duas, porque o nosso tempo está acabando, aí depois vocês vão acabar de completar aí, tá bom? Letra D. As gaivotas e as andorinhas são que encantam. Elas são o quê? Aves? Isso, garota. São aves, ou quem quisesse colocar animais também pode, tá? As gaivotas e as andorinhas são aves que encantam. E a letra E? Lavei a minha calça e a camisa. São indispensáveis em meu guarda-roupa. Calça e a Roupas? camisa, isso. Olha só, lavei a minha calça e a camisa. São roupas indispensáveis em meu guarda-roupa. Se alguém quiser também colocar, são vestimentas, são peças indispensáveis, também tá ok. Bom? A tia quer saber se alguém tem alguma dúvida, então, agora nesse sentido amplo e restrito, para a gente fechar aqui. Deu para entender direitinho? Sim. Ótimo, então. Acabou o nosso tempo. A gente se vê amanhã, 4h30, beleza? Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau. Tchau, tia. Tchau, meu amor.